Boa noite, pessoal. Me atrasei uns 2 minutinhos aqui, mas é porque a gravidinha precisava comer, gente. Não dava pra me fazer live de estômago vazio, não, porque eu fico muito enjoada. Então, enquanto o Instagram vai chamando vocês. Oi, meninas, mães de muitas viagens. Lorena já tá aqui. Então, eu já vou chamar a Lorena pra gente começar junto. Oi, Oi, Lorena, Li, tudo bem? tudo bem? Tudo ótimo. Tá me escutando bem? Tô te escutando bem, tava baixinho, mas agora melhorou o som. Ah, é. Eu acho que quando entra outra pessoa, o som melhora, não sei por quê. Qual é Ah, o bom. sistema do Instagram aqui? Você tá me ouvindo bem também? Tô te ouvindo um pouco baixo. Um pouquinho baixo, é que eu tô É, sem fone. Deixa eu ver se eu me aproximar aqui. Melhorou ou não? um pouco, melhorou. Pessoal, vocês estão Melhorou? escutando bem a Lorena? Tá. Se alguém reclamar, aí a gente tenta dar um jeito, né? Beleza. Primeiro, eu queria te agradecer por ter aceitado o convite. Como eu te falei, Ah, eu que agradeço. é um tema assim que eu tenho muita curiosidade e também não tenho assim os elementos para dar uma orientação. E uma das minhas alunas do curso Planejar para Valer me perguntou, ela faz homeschooling, ela tem 4 filhos, e me perguntou como fazer a rotina. Falei assim, olha, espera aí que eu vou achar uma especialista. Eu falei assim, eu vou ter que pedir a Lorena para me salvar dessa aqui, porque realmente eu tenho várias alunas que fazem homeschooling, algumas não fazem homeschooling, mas ficam bastante tempo com as crianças em casa, né? Aham. De repente meio período inteiro, né? E eu achei que isso seria assim uma ajuda muito grande para elas, né? Porque eu tenho Ah, certeza que sim. a tua experiência pode ajudar muito elas no dia a dia delas, né? E sobretudo agora que elas Ótimo. estão aprendendo a se planejar, para que elas aprendam a se planejar bem, né? Junto com o Sim, homeschooling. é importante. Oi, Marília, tudo bem? Eu tô, Então, eu tô meio. tá rouca. Tô com uma tosse alérgica, eu Oi, tô Maria, até com copinho d'água aqui, pra não ficar tossindo muito na live. tá com água aí? Tô com água. Tá. Então, vamos lá. Primeiro eu queria que você se apresentasse, dissesse para os meus seguidores, né? Eu não me apresentei para os seus, né? É mesmo, vamos lá, Miri. Pessoa, né? Acho que, né? Sou muito famosa. Eu sou Miriene, mãe do Davi, de 3 anos e 8 meses. Estou grávida de 6 semanas. E eu estou agora com a primeira turma do curso Planejar para Valer, né, que é um curso de planejamento e administração da casa para mulheres. E como eu falei, algumas das minhas alunas tiveram essa dúvida e como a minha realidade é outra, né? Eu trabalho fora e eu fico menos tempo em casa com o Davi e a dela era de homeschooling, eu achei que era muito mais interessante chamar alguém como a Lorena, né, que vai se apresentar agora, para poder explicar como fazer, né? Eu já tenho aqui assim muitas perguntas. Eu vou espremer a Lorena hoje, gente, porque eu tenho muita curiosidade para saber como elas conseguem dar conta da casa e das crianças e ainda ensinar as crianças. É um mistério para mim. Então, Lorena, Vamos lá, né? Espero que dê tempo de falar tudo, né? Mas deixa eu me apresentar, né, com calma também. Eu sou a Lorena, Lorena Leandro. Eu tenho 4 filhos, né? Meus filhos têm 1 ano e 9 meses, 3 anos, 5 anos e 7 anos. É o máximo aí de 2 anos de diferença entre eles. Eu sempre fiz homeschooling com eles. Embora o meu filho mais velho tenha ido um período curto para uma escolinha, mas era bem aquela escolinha casa da vovó, só para brincar mesmo, porque na época eu trabalhava ainda. Hoje eu não trabalho fora mais e me dedico totalmente à casa e ao homeschooling. Eu espero poder ajudar hoje aqui, né? Quem está ouvindo a gente, eu agradeço muito o convite, porque eu sei como é importante para a gente ter alguém que dê umas indicações, algumas dicas, sugestões, principalmente para quem está começando ou para quem precisa se reestruturar, né? com certeza. É, então, me diz uma coisa, por que que você optou por fazer o homeschooling?
Acho que essa é a primeira pergunta que pode rondar as cabecinhas, né? Sim, a gente optou pelo homeschooling, meu marido e eu. A gente estava num processo, antes de ter nossos filhos, a gente estava num processo de bastante estudo, leituras, sobre inúmeros assuntos, né? Ele sempre estudou filosofia, aí era estudante do professor Olavo de Carvalho, e, e assim, eu sempre fui uma esponja também desses estudos do meu marido, né? A gente sempre conversou muito e como a gente estava constituindo família, né, a gente começou a pensar em uma série de questões quanto à educação dos filhos que a gente teria. Foi um processo bastante natural, assim, as leituras, os estudos foram nos levando para essa área da educação, por algum motivo, e assim, desde que nós soubemos sobre o homeschooling, desde as primeiras leituras, a gente se encantou por essa possibilidade de dar uma educação diferente para as crianças. E então, quando a gente teve o nosso primeiro filho, a gente já sabia que a gente queria fazer homeschooling. Então, não foi nada assim, nenhum trauma de escola, nenhuma dificuldade assim. Nem nossa também. Nós tivemos nossas experiências escolares, mas a gente sabe das nossas lacunas e dificuldades, mas não foi nada, nenhum trauma que nos levou para o homeschooling. Foi um encantamento pelo estilo de vida mesmo, né? E aí, na época, como eu trabalhava, ainda eu trabalhei até ter o meu terceiro, até ficar grávida do meu terceiro filho. Então, o primeiro ainda foi um pouquinho para a escola, mas eu justamente escolhi uma escola o método Waldorf, que protela bastante qualquer tipo de ensino formal. Então, ele ia mais para brincar, eu queria proporcionar para ele esse tempo, né? Até a gente conseguir ajeitar as coisas, se estruturar, para eu poder fazer o homeschooling. E você faz... a pergunta que também vem sempre na minha cabeça quando eu penso... porque, assim, eu tenho o fim de semana ou as férias para estar o tempo todo com o Davi, né? E eu sempre quis fazer muito mais coisa com ele do que eu consigo fazer realmente, porque a casa demanda muito tempo. Sim. Você consegue dar conta da casa e das crianças ou você tem alguém para te ajudar em algum dos aspectos aí? Então, até pouquíssimo tempo atrás, eu estava dando conta praticamente de tudo. Eu sempre fiz tudo e eu tinha faxineira, a princípio 2 vezes, a cada 2 semanas, na verdade, não era nem toda semana. E o resto sempre foi comigo, nunca tive diarista, empregada, nada. Há 2 meses a gente conseguiu contratar uma pessoa para cozinhar, porque assim, eu considerei que a cozinha era o que estava me roubando mais tempo. Uma demanda muito o que grande. Eu sinto aqui, acabei o café, tem que preparar o almoço, acabei o almoço, tem que preparar o lanche, e aí você passa o dia na cozinha e não dá tempo, né? Não acaba. A logística da cozinha, cozinhar em si não é o problema, mas toda a logística complicada. Exatamente. Então, assim, agora eu consegui essa pessoa, então ela vem uma vez na semana, a gente congela, né, uma parte da comida, deixa outra na geladeira, então é só esquentar a comida. Que legal. Facilita bastante, né? Com certeza. E agora que, na verdade, eu vou sentir os efeitos dessa ajuda que eu tô tendo, porque a gente estava num período de férias, e ela começou justamente nesse período. Então, eu vou começar a sentir agora, assim, a melhora, né, no cotidiano de estudos e tudo mais. Mas essa é a ajuda que eu tenho. Nossa, e como é que... Agora você vai ter que me explicar como é que é a sua rotina. Como é que você dá conta da criançada? E são diferentes faixas de idade. Essa foi a pergunta da minha aluna, né? São diferentes faixas de idade. Como eu faço para ensinar para cada um? Porque, de repente, os que são mais próximos dá para juntar. Mas e como é que eu faço quando eu estou ensinando para os mais velhos? O que eu faço com os mais novos e vice-versa, né? Sim, assim, antes de tudo é preciso falar que eu vou falar uma coisa que a Inês de Carvalho falou num e-book que ela lançou recentemente sobre organização pessoal, né? Ela fala que, assim, o importante, na verdade, é a gente saber que a gente vai, até anotei aqui, criar uma harmonização, né, da nossa essência com a nossa circunstância. Então, assim, a realidade se apresenta pra gente, a gente tem que harmonizar isso com o que a gente quer, com os nossos anseios e tudo mais. Então, assim, a gente nunca vai vencer a organização, a gente vai manter a organização. Tendo isso em mente,
fica um pouco mais fácil, tira um pouco do peso de, assim, de que tudo tem que ser perfeito, de que as coisas têm que ser muito rígidas e inflexíveis, né? Exato. Então, a gente, assim, aqui, o que que acontece? Eu me baseio muito em cada fase, porque eu sei que as fases vão mudar, é natural da criança. Então, ela está se desenvolvendo, ela está num momento agora, daqui 2 semanas, daqui um mês, daqui um ano, ela não vai mais estar nessa fase, né? Então, eu trabalho muito assim nesses ciclos, né? Dentro do que as crianças estão precisando, eu vou de acordo com a necessidade. Uhum. De modo prático, o que que aconteceu aqui? Quando eu consegui me estruturar para começar o homeschooling, o meu foco era o meu filho mais velho, né? Uhum. E então eu comecei a fazer um trabalho de pré-alfabetização com ele. Só que a segunda, minha filha, a segunda mais nova, que é 1 ano e 7 meses de diferença, ela começou a se interessar e a fazer tudo junto com ele. Me facilitou bastante, porque eu alfabetizei os dois juntos. Então ela começou a ler com 4 anos e ele com 5. Foi até uma grata surpresa para mim, que eu não esperava que fosse ser assim rápido, né? Uhum. E isso me facilitou muito. Só que eu tinha, então, nessa época desse trabalho de pré-alfabetização, alfabetização, eu tinha o terceiro, que era pequenininho. E aí eu sempre aproveitei, assim, momento de soneca, eu aproveitava para sentar com os dois, para fazer uma atividade com os dois. Uhum. O que é importante nessa hora? É você desescolarizar um pouco a sua mente com relação à organização de horários, a carga horária. Então, assim, a gente sabe que quando você ensina em casa, a estrutura não vai ser a mesma do que quando a criança está na escola. Assim, ela não precisa exatamente ficar muitas horas sentada fazendo uma atividade. Ela não precisa fazer atividades assim nos horários convencionais, né? De repente, para você funciona melhor que ela e para ela funciona melhor que ela faça alguma coisa à noite, por exemplo. E aí o pai já está em casa, já dá para dar uma ajuda para você, ou ele mesmo assume alguma parte do homeschooling. Isso vai depender muito da dinâmica familiar, né? Só que eu sempre aproveitei essas janelas das crianças menores. Então, sempre houve uma soneca da tarde. Então, nessa soneca da tarde do menorzinho, eu aproveitava lá para fazer o trabalho com eles. E era o suficiente, porque criança pequena, ela não consegue mesmo ficar muitas horas sentada, o span de atenção dela é pouco, né? Então, você consegue aproveitar esses momentos. Se é uma criança que não tira soneca, por exemplo, ou então já deixou, né? Já saiu um pouco da fase da soneca, eu vejo duas opções. Ou você tenta incluir a criança nessa dinâmica de atividade, então você coloca ela junto na mesa e aí você dá um papel, um lápis para ela desenhar, você fala que aquilo é a atividade dela, que ela também está estudando, que nem os irmãos. Muitas vezes eles ficam agitados porque eles querem participar, e você não está percebendo, então você está tentando amenizar as coisas, a criança está lá em volta, às vezes ela só quer ficar junto. Isso acontece bastante. Então você pode incluir, deixar num cadeirão ou mesmo na cadeira e dar alguma coisa para ela fazer. Pode ser papel, pode ser massinha, um brinquedo de madeira, qualquer coisa, né, que ela se distraia e ela sinta que ela está aprendendo, né? Você pode até dar uma instrução ou outra para ela, né? Para ela sentir que ela está ali nos estudos. Fazendo parte. Outra opção que foi e outra opção que foi assim, não foi nem minha, mas esses dias a Camila Lavor do Instagram Tempo em Casa, não, Hoje em Casa é o Instagram dela. Ela disse que ela aproveita essa hora para dar um lanchinho para os menores. Então, assim, eles sentam com um potinho, alguma coisa que não faça muita sujeira, sentam lá com um potinho, enquanto eles estão comendo, se distraem, os outros estão fazendo a lição. Então é mesmo uma questão de ter assim, um jogo de cintura, uma flexibilidade, né? Para poder lidar. E tem em mente também, Miri, que as interrupções vão acontecer. A gente não pode ficar sonhando muito, principalmente para quem tem, assim, não tem ajuda, né? Que não tem ninguém assim ali para dar um reforço, sonhando que as coisas vão ser assim lineares. Então tem dia que vai ter interrupção, que você vai ter que deixar para mais tarde.
ou então vai ter dias que você não vai conseguir fazer alguma coisa que você planejou. A gente tem que ter isso como algo natural. Não significa que a gente vai ficar saindo sempre da rotina, mas entender que de vez em quando vai existir uma pedra no meio do caminho, né? E às vezes a gente vai conseguir pular e às vezes a gente vai tropeçar. E assim, amanhã é outro dia, né? E aí eles vão conseguir, a gente vai conseguir retomar se a gente tiver uma constância, né? Dentro da nossa rotina. Com certeza. E me diz uma coisa, eu escuto muitas mães de crianças muito pequenas dizendo que fazem homeschooling, né? Eu imagino que o homeschooling em si, ele tem uma idade mais ou menos para começar, né? Que, na verdade, com os pequenininhos, você faz algumas atividades, né, lúdicas, que vai estimulando. Qual seria a idade para você dizer que, olha, eu estou estudando com os meus filhos, eu estou fazendo homeschooling com os meus filhos? Existe, eu sinto uma ansiedade realmente das pessoas de começarem o homeschooling assim, a criança tem meses, né? O que eu posso já fazer? Que atividade e tal? E eu falo assim, gente, isso não é homeschooling, isso é o cuidado que você teria com qualquer criança, fazendo homeschooling ou não, né? Uma criança pequena, ela exige que você estabeleça primeiro aqueles pilares da rotina, o sono, a higiene, né, a alimentação. Então, assim, o foco principal em crianças muito pequenas vai ser criar uma estrutura, um ambiente em que ela se sinta segura, que seja um ambiente previsível para ela, e que ela saiba, assim, a sequência das coisas que vão acontecer. E para a criança pequena, os estímulos da própria casa, principalmente se ela tem irmãos, por exemplo, os próprios estímulos da casa já são maior aprendizado, né? Se você for pensar que a criança pequena, ela está aprendendo a andar, aprendendo a se movimentar direito, aprendendo a ter coordenação, isso é muita coisa para ela já, né? Eu até sou assim, não vou dizer que eu sou contra, mas eu tenho certas ressalvas quanto a você ficar estimulando demais a criança, assim, artificialmente. Não, eu vou sentar aqui, vou estimular o meu filho a fazer tal coisa. Às vezes, quando é um só, e você às vezes não tem muito tempo para ficar com ele, por exemplo, você trabalha fora, fica muito tempo fora, pode até ser que uma atividade mais guiada seja interessante até para criar um momento entre vocês. Mas não que ela seja extremamente necessária. Então, assim, o homeschooling ele vai começar, eu acho que de forma bastante natural, quando a criança começa a se mostrar pronta para a linguagem. Quando ela começa a desenvolver a linguagem e ela começa a se expressar melhor e você vê que ela está entendendo melhor o mundo que a cerca, né? Não é quando eles começam a falar as primeiras palavras, mas é quando eles começam conseguem se expressar, né? Então, por isso que eu acho que, né, começa mesmo nessa fase de pré-alfabetização, 5 anos, 4, às vezes a criança, por exemplo, a minha filha começou cedo, porque ela despertou para aquilo cedo, né? Agora o meu filho, meu terceiro, vai fazer 4 anos em março. E ele também deu aquele clique, que ele olha os livros e pergunta o que está escrito, ele quer saber o que significa, ele testa usar palavras novas. Outro dia ele aprendeu a palavra confiscado. Então agora tudo é confiscado dentro de casa. O Davi faz isso também. Então, assim, a criança dá sinais de que ela tá ficando pronta para você entrar com alguma coisa mais formal, né? E mesmo assim, entre os 4 e os 6, a coisa pode ser bastante leve, né? Não precisa ter muita pressa porque assim, a pressa atrapalha. Atrapalha você, né, como mãe, e atrapalha a criança também, né? Então, assim, é importante que você respeite as fases e o ritmo da criança. Às vezes uma é mais rápida, a outra não é. E esse desenvolvimento dela, né? Você precisa ter essa percepção da maturidade da criança para começar a fazer uma coisa um pouquinho mais formal mesmo. Como é que é a rotina de vocês? Você tem uma rotina definida, tipo assim, mais ou menos, né? Um horário para fazer as coisas? Todos os dias são iguais? Como funciona mais ou menos a sua rotina? Então, eu prezo por uma rotina que seja previsível, né? Então, assim,
desde que estejam definidos os horários básicos de sono, alimentação, aí a gente consegue ir incluindo, sabe? É como sabe aquele joguinho de encaixe de criança que um copinho encaixa no outro, assim? É mais ou menos isso, é que a gente vira. Você começa do básico, vai, é um funil mesmo, né? Então, a gente tem sim uma rotina, por exemplo, eles fazem atividades, esportes, né? Então, futebol, tem balé, tem judô, então eu tenho que ter esses horários já certos, eu tenho, né? Esses horários certos dentro da nossa agenda. E aqui, por exemplo, funciona assim: eu separo o período da tarde para a gente fazer o homeschooling, para sentar, para fazer uma atividade, né? Não que o homeschooling aconteça somente nesse horário, porque, assim, tudo é chance de você, é uma oportunidade que você Isso tem. é uma coisa assim que, se todo mundo entendesse, né, ia ser tão mais suave a nossa vida Sim, como mãe, porque às vezes a sim, gente se culpa. Eu gosto muito, quem fala muito sobre isso é a Patrícia do Tempo Junto, né? Que você tem que ter uma atitude brincante, né? Você tem que estar sempre atenta a que você pode fazer de uma maneira muito brincando mesmo com a criança, você pode estar ensinando a criança, né? Então aproveitar os momentos mesmo para você estar com a criança brincando, né? E aproveitar para isso, estar ensinando alguma coisa, porque nós somos educadoras dos exatamente. nossos filhos, né? Eu acho Porque, assim, que essa consciência de que nós temos que educar os nossos filhos vai muito além de ensinar a ler e escrever, né? exato. O que acontece é que a nossa mente é muito escolarizada, né? Então, assim, a escola ela é muito sectária pela própria estrutura escolar. Então, assim, na escola é preciso ter a separação das disciplinas, né? O horário do recreio, o tempo. Porque quando você lida com 30, 40, 20 crianças numa sala, você não tem como individualizar demais o ensino, né? Então é diferente quando você está em casa. Você está em casa, você consegue identificar no seu filho interesses, habilidades, dons, que às vezes na escola isso até pode ser identificado, mas pode demorar um pouco, às vezes ele precisa se adequar à turma. Assim, o tempo da escola é diferente do tempo do homeschooling, né? Então, assim, tanto na questão de você sentar para fazer atividades, que as crianças às vezes as pessoas se espantam porque elas falam assim, você fica o dia inteiro fazendo. Como Claro que assim, não. né? Eles ficam o dia inteiro fazendo lição, porque tem essa ideia da escola, né? As crianças, hoje, ainda mais com o ensino integral, né? Peraí, é o dia inteiro fazendo coisa com eles. Não, é o dia inteiro que você tem oportunidade, porque é seu filho, né? Você está olhando diretamente para o seu filho, você está identificando do que ele precisa, né? A mãe precisa, o pai, a mãe precisam ter esse olhar atento aos filhos, Com né? certeza. Mas, assim, formalmente falando, nem tudo precisa ser estruturado assim, vamos sentar agora na mesa para fazer uma folhinha de atividade. Às vezes você está brincando, você está lendo alguma coisa e a criança, mamãe, sei lá, está lendo uma história e fala, mas onde fica isso? Ah, filho, esse país aqui não existe, foi inventado. Ah, mas por que? E daí isso vai puxando né? É. Assim, vai puxando uma coisa na outra, e quando você vai ver, você está lá pesquisando, você está explicando alguma coisa, a criança guarda, dali 3 dias ela vai perguntar outra coisa relacionada a isso. Então, dentro, o homeschooling, por isso que eu falo assim, não é um método educacional, é um estilo de vida mesmo, porque ele permeia todo o cotidiano, né? Então, não são só momentos específicos. E ter essa percepção ajuda a gente a se organizar também. Porque daí a gente trabalha com metas, você não fica tão preso num cronograma. Olha, eu tenho que fazer tal coisa até tal dia, né? Ai, não consegui concluir X páginas hoje. Isso dá muita aflição, né? Para a mãe Com certeza. e para o pai que estão ensinando em casa e não tem essa necessidade, né? Você pode sim ser organizado, ser disciplinado, que nem eu falei, né?
Eu procuro ter uma rotina bastante previsível, porque isso facilita muito. Bom, A até na criança tá... obediência, Exato, é isso que eu ia falar né? agora. A Ah, criança está desculpa. mais aberta. Não é? A criança está mais aberta ao que você está querendo passar para ela, na obediência, porque ela está mais tranquila, ela está entendendo o que, que vai acontecer. É muito importante. Isso não quer dizer monotonia, né? As pessoas confundem um pouco. Não, Quer dizer assim que você está dando segurança para aquela criança, né? Você está é. ajudando ela a ficar mais tranquila. Eu acho que é difícil para o adulto entender que a criança ela não tem um relógio, ela não sabe ver a hora, né? E se a gente Exato. tem essa rotina e ele sabe o que vem depois, ele, ele não protesta. Ele pode até protestar um pouquinho, mas ele sabe que não tem, né? Eu vejo muito isso com o Davi, que às vezes ele quer continuar fazendo o que estava fazendo, mas ele sabe que depois daquilo ali é a hora do banho, depois daquilo ali é a hora de ler a historinha, depois ele vai para a cama, então não tem protesto, né? Ele pode até tentar, mais uma historinha, mamãe, né? Mas Sempre tem. sempre eles tentam barganhar alguma coisa, né? É. Mas a rotina pelo menos assim, para mim, desde que ele nasceu, a rotina tem sido assim uma salvação mesmo. A rotina nesse sentido que você falou, né? A previsibilidade do que vai vir depois, né? Exatamente. Até porque dentro disso você pode ir encaixando, né, as outras coisas e você pode trabalhar com os imprevistos, né? Porque você sabe que você tem alguma coisa para você voltar, né? Então, assim, existem, acho que assim, duas percepções diferentes que as pessoas têm. Tem gente que acha que assim, nossa, você tem que ser muito rígido, muito inflexível para poder dar conta de tudo. E tem gente que acha que no homeschooling tudo é muito livre. Você pode fazer o que você quer, na hora que você quer. Então, às vezes, a família, os conhecidos podem... Vamos sair hoje com as crianças, vamos, né, fazer tal coisa e interromper. Não, né, é um meio termo aí. Você não tá nem a Deus dará e nem tão preso a uma agenda que você não possa nem olhar para os lados, né? Uhum. Então, muito interessante. Uma pergunta também, acho que foi de seguidora tua. Em que momento você faz o planejamento do homeschooling? E não só do homeschooling, né? Eu imagino que você faça um planejamento também da tua vida, né? Da tua semana. Em que momento você Sim. faz esse planejamento? Então, é bastante difícil, né? Porque a gente fica muito cansado ao longo do dia, né? Uhum. Então, assim, eu identifiquei em mim qual horário que eu funciono melhor. Então, eu funciono melhor de manhã. Não me dá nada intelectual para fazer à noite, porque, assim, eu leio uma frase, eu já caí. Demorei a começar a fazer live à noite, minha filha, porque olha, Pois é, é um sacrifício para mim preciso. dar essa hora aqui. Então, assim, tudo que eu preciso produzir intelectualmente falando, eu preciso fazer de manhã. Então, assim, o meu ideal, e aí eu tô falando de ideal, porque nem sempre a rotina, o cansaço, o dia a dia ajudam, principalmente quando a gente tem filho muito pequeno, né? Mas para mim o ideal é acordar antes deles e fazer as coisas, o planejamento de manhã, né? E eu posso até deixar para a noite, porque assim, eu não tenho tempo muito, horas e horas de manhã para poder fazer isso, né? Eu vou ter um tempo relativamente curto. Então, o que eu tiver que fazer de mais mecânico, por exemplo, imprimir alguma coisa, deixar o material separado, eu posso fazer à noite, porque não vai me exigir muito, né? E é uma coisa mais rápida, eu não vou dormir na impressora, né? Então, dá para fazer à noite. E aí eu deixo o trabalho mais intelectual para fazer de manhã. Agora, é o que eu falo de fases, né? As crianças têm fases e nós também temos, né? Então, por exemplo, o meu caçula, que tem 1 ano e 9 meses, ele foi começar a dormir a noite inteira agora. A questão, assim, de 2 semanas. Eu até tenho medo de falar, né? Porque vai que ele volte a acordar. Então, assim, eu passei agora um período de muito cansaço, porque desde que ele nasceu eu não durmo praticamente, né? E eu não estava conseguindo fazer esse meu planejamento pela manhã. Então, às vezes, eu aproveitava assim a hora que eles estão indo brincar, que eles estão entretidos em alguma coisa, ela, ai, deixa eu planejar, anotar alguma coisa, sabe, no meio do dia. Para mim não é o ideal, mas foi uma forma que eu consegui de não deixar a peteca cair, né? Agora, eu sou uma pessoa que eu funciono muito de acordo com aquilo que está se apresentando para mim. Então, assim, por exemplo, eu posso até usar um planner, uma agenda para organizar principalmente as coisas com horários, né?
médico, compromissos, eu uso bastante a agenda do Google agora, que me manda lembrete, me manda, tá tudo ali, né? E eu posso acessar facilmente. Mas e o homeschooling eu planejo de acordo com metas, né? Eu estudo o que eu preciso dar e vou planejando metas, ou seja, um período de tempo um pouquinho maior. E aí eu só coloco assim datas para coisas muito específicas, mas eu vou trabalhando com metas em mente e aí eu já sei mais ou menos o que eu tenho que fazer a cada dia. E conforme você vai fazendo as coisas com eles, isso vai se mostrando também. Peraí, o que eu preciso fazer na sequência, né? Se eu preciso mudar alguma coisa. Eu procuro nunca ser muito rígida comigo mesma, então, há um tempo atrás eu tentei planejar bastante especificamente. Então, essa semana eu vou fazer X páginas de não sei o quê. E não deu certo. Mas eu acho que isso é uma questão de perfil também. Tem gente que precisa ser mais específico no planejamento para não se perder. Eu gosto de trabalhar com metas um pouquinho mais a médio e longo prazo. E aí, dentro do dia a dia, o que está se mostrando para mim, eu vou cumprindo, né? Eu funciono melhor assim. Outra pergunta interessante que fizeram pra gente aí, olha. Como manter as crianças calmas dentro de casa? Eu não sei exatamente o que a pessoa quis dizer com isso aí, mas eu me identifiquei. Mas talvez porque eu me identifiquei, eu sentia muito. Eu estava falando com meu marido, eu já estava assim, ficando preocupada, porque assim, eu nunca quis ter filhos. Primeiro que eu nunca quis ter filho único, né? E segundo, eu nunca quis ter filhos com uma distância tão grande de idade. Eu sempre achei que a distância ideal era no máximo 3 anos. E o meu já está com 3 anos e 8 meses, e agora que eu estou grávida, do segundo. Né? E só Deus sabe se vai vir mais ou não. Mas eu sentia muita falta de um irmão para ele. Muita. Mas por isso. Porque ele fica meio doido. E eu moro num apartamento. Então, assim, fazer ele ficar calmo dentro de casa, quando a gente tem tarefas a cumprir, muitas vezes a gente teve que recorrer à televisão. E eu não gosto disso. Tanto que agora, graças a Deus, eu fui despejada. Olha só a minha loucura, né? Aqueles males que vêm para bem, né? Cheio de caixas por aqui, né? Eu tava vendo ali, eu falei, meu Deus, a caixa ali atrás. Mas assim, a gente pediram um apartamento, porque a filha da dona precisa para morar, e a gente tá indo para uma casa. Eu não vejo a hora de chegar lá, porque eu sei que vai mudar tudo na rotina do Davi, né? Mas mesmo assim, aqui chove muito, por exemplo. O que eu faço com o indivíduo? Né? Então, o que você faz para manter a criançada tranquilinha, né? Se é que isso é possível. Essa é uma boa pergunta. Marília, segura aí que eu vou responder a sua pergunta. Peraí que alguém perguntou alguma coisa. Foi a Marília? Ela perguntou. Foi. Você costuma usar materiais prontos ou vai montando as atividades? Ah, legal. Eu também ia perguntar isso. Tá. Você quer que eu responda essa primeiro? Faz o que achar melhor. Deixa eu responder a da Marília primeiro, aí eu já vou para essa da criança calma. Então, eu gosto muito de usar materiais prontos. Materiais que pessoas boas fizeram, que eu sei que são confiáveis. E, assim, eu achei boa essa pergunta, Marília, porque a gente precisa desmistificar um pouquinho essa questão da mãe homeschooler que faz tudo. A gente não precisa fazer tudo. Tanto dentro da casa, né? Você pode delegar coisas, por exemplo, se você puder ter uma faxineira, se você puder ter uma cozinheira. Porque, assim, você assumiu uma responsabilidade maior, que é a educação dos seus filhos. Isso é uma coisa muito grandiosa. Só que dentro disso você não precisa necessariamente fazer tudo do zero, né? Então, eu já tentei fazer isso. Foi não sei, erro, né? É um passo que a gente dá e depois a gente vê que não foi o melhor. Eu tentei fazer isso no começo, vou fazer tudo. Tudo manualmente. Então, eu preparava o caderno, não sei o quê, eu fazia a maquete, não sei o quê. Aí eu comecei a ver que era contraproducente, porque eu ficava muito cansada. Às vezes era uma coisa que não dá conta, Marília, pois é. E, às vezes era uma coisa que durava 5 minutos e eu tinha perdido uma madrugada inteira fazendo, e aquilo me frustrava, porque por mais que eu gostasse de fazer uma manualidade ou outra, não era um tempo que eu perdia que dava um resultado tão diferente do que se eu usasse alguma coisa pronta, né? Então,
assim, eu acho que a mãe homeschooler, se ela tiver recursos, e hoje tá tão diferente, porque assim, eu comecei a me interessar, a pesquisar pelo homeschooling há 8 anos atrás, e era muito diferente. E hoje a gente tem tantos recursos e pessoas produzindo materiais maravilhosos, sabe? A gente tem inúmeras coisas para se valer, e você não precisa perder esse tempo, né? Porque é tempo que você vai ficar cansado, que você vai se desgastar. Agora, tem gente que tem o talento, tantas mães homeschoolers justamente estão produzindo material porque elas têm esse dom, esse talento e elas conseguem incluir isso na rotina. Elas Eu, têm o na dom minha, de não produzir e a consigo. gente de usar, né? Oi? Elas têm o dom de produzir e a gente tem o de usar. Exatamente. Alguém tem que usar, né? Então, assim, é por isso que eu acho assim que vamos desmistificar um pouquinho essa coisa do ai, se eu não fizer tudo, né? Eu, é a mesma coisa com a dona de casa. Ai, se eu não fizer tudo, não tem problema, né? Ter alguém para limpar, alguém para cozinhar, se você tem essa possibilidade, né? Não vai te tornar menos nada, nem menos mãe, nem Exatamente. menos educadora, enfim. Eu acho que a gente está numa tendência hoje em dia. Ah, desculpa, Lorena, termina a sua ideia aí. Não, não, eu já ia entrar na outra questão, então pode falar. Que a gente está numa sociedade que parece que a mulher tem que ser a superwoman, né? A Mulher Maravilha. E esse negócio de mulher superpoderosa tá acabando com a mulher, porque a gente não Exatamente. precisa dar conta de tudo. E Exato. é o que eu tenho falado muito com as minhas seguidoras, com os meus alunos também. Por isso que eu disse que nós não somos não somos as únicas responsáveis também da nossa casa, né? É o que você falou. Exatamente. O teu filho, você que tem que educar. Mesmo que ele vá para a escola, quem vai educar é você. Mas a tua casa, não tem problema que outra pessoa te ajude. A gente tem que administrar a casa, né? Mas se você Exato. tem alguém que te ajude, pode ser teu marido, pode ser a divisão de tarefas com os filhos, né? Mas se a gente souber fazer isso, a gente vai viver uma vida muito mais tranquila, né? Ah, com certeza. É você admitir para você mesma que você não é infalível, E não né? precisa ser, tá tudo Nem bem, né? precisa ser. Então, Exato, assim, então você pode ter ajuda, você pode contar com as pessoas, porque ninguém é autossuficiente, né? Por que que a mãe homeschooler iria ser autossuficiente, né? Então, assim, não existe um certo e errado nesse ponto, né? Dos materiais especificamente falando. Existe o que é melhor para cada um, né? Então, assim, se eu me sinto bem e fizeram uma pergunta uso. sobre um material específico, não sei se você conhece. Ah, tá, do Instituto Cidade de Deus. Assim, é um material muito, muito bem produzido. É, então, é um material muito bonito, visualmente falando, com conteúdo muito rico. Eu não uso esse material, assim, tenho as minhas razões, até por uma questão de método, mas é um material que ele segue a estrutura escolar, das disciplinas escolares, ele segue bastante a estrutura proposta, assim, pelo MEC. Então, ele é um material que precisa ter bastante fôlego para usar, porque é bastante conteúdo, ele é bastante exigente. Mas eu acho que eu conheço famílias que usam e que gostam muito, falam que é bastante assim puxado, mas eu já vi assim, o material e tudo, mas eu não uso, mas porque eu escolhi um outro método, né? Mas eu creio que é um bom material, sim. Você falou que ia passar para um outro tema, eu já nem lembro Ah, qual era. a questão da Ah, criança das calma, crianças né? calmas. Esse Porque também essa faz parte daí demais. essa é interessante para todo mundo. É. Olha, é assim, a gente tem umas coisas que a gente precisa entender, né? Criança tem energia, muita energia. E a gente já está num ponto da vida que a gente já esqueceu como é que é ter essa energia toda, né? Então, assim, a gente tem que também tentar entender um pouquinho o lado da criança, de que a criança não vai ficar quieta e calma, mesmo a criança mais calma, ela tem energia para gastar, né? Então, assim, em termos bastante práticos, fazer atividade física é uma ótima opção para a criança, porque ela desenvolve uma série de habilidades, né? Ela está em convívio com outras pessoas, e isso esgota um pouquinho daquela energia física que ela tem, né? Essa necessidade dela se mexer, e tem crianças que têm mais necessidade até do que outras, né? Então, até pelo temperamento e tudo mais. Outra questão de manter uma criança calma é o seguinte, né? A criança ela precisa de tempo livre,
de um certo ócio, digamos assim, mas eu não gosto muito da palavra ócio, né? É uma coisa particular minha. Então eu divido assim, olha, existe o tempo livre e existe o ócio, né? Aquele ócio ruim, né? Muito se falou há um tempo atrás de ócio criativo e tudo mais, mas eu não vou entrar muito nessa questão, vou entrar na parte do ócio ruim. Então, o tempo livre é o quê? É a necessidade da criança brincar, da criança usar a sua criatividade livremente, a sua imaginação, um tempo dela ficar parada, observando as coisas, né? Hoje em dia as pessoas têm muito medo da criança estar parada. Então, a criança tem que estar em atividade constante, né? Então, a gente acaba super estimulando a criança porque a criança parou um pouquinho, já vamos dar alguma coisa para ela fazer. Não, deixa a criança parar, olhar as coisas, né? Ter uma percepção assim do ambiente, das coisas que a rodeiam, pensar um pouquinho, ter tempo para pensar. É bom para a criança ter esse tempo livre. O problema é quando esse tempo livre vira esse ócio ruim, que é quando a criança começa já naquela coisa assim, um pouquinho de tédio é bom, mas muito tédio já é ruim, né? E aí ela começa a ficar irritadiça, né? Só que o que acontece hoje? Com essa história da criança tem que estar sempre, eu tenho que estar toda hora estimulando a criança, ela não pode ficar parada, as pessoas estão recorrendo muito aos eletrônicos, às telas, e parece aparentemente que a criança se acalma, porque ela está lá olhando, né? Ela está ali quietinha, parada. Só que vão procurar sobre efeito rebote. Existe o efeito rebote. Então, assim, a criança está tão passiva diante de um eletrônico, diante de uma tela, seja vendo um desenho, seja jogando um joguinho, qualquer coisa assim, parece que ela está ali ativa, mas ela está bem passiva. O cérebro dela entra num estado de passividade que quando aquilo ali terminou, o nível de energia dela vai estar mais alto do que estava lá no começo, quando você resolveu dar o eletrônico para ela. Porque daí tudo aquilo que ela não estava trabalhando vai vir assim aceleradamente, né? Então, você pode cortar isso totalmente da vida da criança, ou você pode reduzir ao mínimo possível, né? Por exemplo, aqui é sempre bem reduzido. Eu não consigo cortar, eu ainda não consegui cortar tudo. Você não vai ver nada nunca. Porque o que acontece? Eu já não dou, eles não têm acesso a celular, eles não têm acesso à internet, nem joguinho, nem videogame, nada disso. A única coisa que eu dou acesso é um pouco de desenho selecionado por mim, que eu aprove, e em algum tempo que eu tenha necessidade. Não como uma diversão, assim, mas olha, eu estou precisando, preciso fazer o almoço. E aí assim, eles já estão naquele momento que eu não consigo dar mais nenhuma atividade para eles ali, conciliar nada, porque eu tenho um horário, porque meu marido vai vir almoçar. Então é aquele tempo que eles sabem que vai ser ali naquele momento, depois não vai ser mais. Né? Eles sabem que eles têm um horário específico para isso. E eu noto muita diferença, porque assim, meus filhos conseguem ficar sentados folheando o livro durante um tempo considerável. Mas isso é questão de hábito, né? É uma questão de hábito mesmo. E outra coisa que acalma a criança é aquilo que a gente estava falando da sequência de eventos, né? O que acontece? Quando ele tem esse tempo livre que vira ócio e você, óbvio, não quer ficar entulhando a criança com eletrônico ou com outras coisas que não... ou com brinquedos muito barulhentos e tal, assim, é importante que a criança faça parte da rotina da casa também, que ela se sinta parte da casa. Porque quando você fica super estimulando a criança a fazer mil coisas, ela não está dentro do ambiente. Ela está sempre fazendo alguma coisa aqui ali, mas ela não está dentro do ambiente. Então, assim, o que a Olinda Scalabrin fala muito isso, né? Da criança fazer parte da rotina da casa e dela entender o valor do serviço dentro de casa. Então, você pode, por exemplo, aquele tempo, por exemplo, que no meu caso, né? Aquele tempo entre o pai chegar para almoçar e o tempo que eles já tomaram um banho, voltou do futebol, tomou banho, fica aquele ato, né? Eles estão brincando um pouco, mas já tá aquela coisa assim, ai, quero ver um desenho. Assim, não, a gente já vai almoçar, vamos arrumar a sala para a gente poder almoçar? No caso que a gente almoça, eu também moro em apartamento, um apartamento pequeno, então a gente almoça na sala, que é onde temos a nossa mesa de jantar e a nossa mesa de homeschooling. É tudo ali junto. E a gente tem aí a importância da atividade física. A gente mora num condomínio que eu tenho um espaço para eles poderem
Que bom. gastar essa energia física, né? Então, eles têm um bom espaço, mas dentro do apartamento é um espaço reduzido. Então, assim, tudo que for a sequência do dia, eu vou começando a incluir as crianças. As menores vão fazer coisinhas assim, pega esse copinho, põe na mesa, né? Olha, alguém gritou aqui. Pega um copinho, põe na mesa. E não precisa ser uma coisa super rígida. Pode ser assim, sabe? A criança tá passando ali, filho, me ajuda aqui a colocar a mesa, né? O papai já vai chegar, a gente já vai almoçar. Então, assim, esses hiatos de tempo, para eles não se transformarem nesse ócio ruim, você usar olha, vamos fazer isso porque isso vai acontecer. Isso dá segurança para ela, porque ela sabe que daqui a pouco eu vou almoçar, daqui a pouco meu pai está em casa, daqui a pouco eu vou estudar, né? E ajuda a criança a não ficar sem fazer nada, ficar inútil, né? Então, assim, tudo que ela fizer durante o dia vai ter uma certa utilidade. Ela vai ajudar na casa, ela vai estudar, ela vai arrumar porque isso vai acontecer. Né? Você não precisa dar inúmeras razões para a criança, não. Tipo, ficar falando demais, ou então dando uma ordem muito. Nossa, você, olha, me ajuda aqui que a gente vai fazer isso porque vai acontecer isso. Pronto. Isso ajuda muito. E aí eu falo bastante por experiência própria, porque é o que eu tenho feito aqui cada vez mais e tem surtido efeito. E, por exemplo, no caso da pessoa ainda não conseguir, olha, eles veem um desenho, não tem problema, ninguém vai morrer também, né, por causa disso, mas assim, bem controlado. Eu, por exemplo, mudei de estratégia. Agora é assim, olha, o desenho vai ser só quando a gente fizer todas as nossas obrigações. A gente tem deveres para cumprir. Então, assim, vai ser só depois de fazer a atividade, depois de ter arrumado a bagunça do brinquedo, né? Depois de ter feito isso, aquilo, outro, aquele tempinho reduzido, porque depois a gente já vai fazer alguma coisa. Vai tomar banho para jantar, por exemplo. Então, questão, a gente vai testando as estratégias, mas assim, resumidamente, agora falando, não superestimular a criança, né? Você acostumá-la a ter o tempo livre, mas fazer coisas úteis com esse tempo livre, né? Não chegar naquele ponto de tédio que a criança já não sabe mais o que fazer, e aí ela vai começar a se agitar porque ela está cansada, porque ela não tem mais nada, cansou, enjoou de tudo, da cara do irmão, do brinquedo. Né? E assim, os irmãos vão brigar, vai ter aquele momento que eles... Outra coisa também, tem um momento que eles estão brincando com muita energia e que a gente está assim, não estou aguentando. Só que eles também precisam extravasar um pouco. E aí você tem que ter aquela noção assim, agora eu vou deixar ter esse fuzuê, porque ainda mais quando tem irmão, e aí eles se empolgam na brincadeira, tira o colchão da cama para fazer cabana, deixa a criança ser feliz uma cabana, né? Deixa ela ser feliz um pouco, aí daqui a pouquinho você vai lá e começa, olha, daqui 10 minutinhos a gente vai começar a arrumar as coisas, e você vai acalmando a criança aos poucos, né? Às vezes a gente está tão irritado, a criança não está sabendo que você está irritada. Ela está na brincadeira dela, está no mundo dela, né? Aí você chega assim, chega com esse barulho que eu não aguento mais, vamos parar com essa brincadeira. Eles não entendem nada. Gente, a criança fica assim. Aí ela às vezes leva um susto e fala, não quero. Ela começa a chorar, ela fica nervosa, porque você também passou esse nervoso para ela. Então assim, respira fundo, chega com calma e fala assim, olha, daqui 10 minutos, avisa a criança que aquilo vai acabar, não corta. Avisa a criança, daqui 10 minutos, e ela vai se acostumando com isso. É muito mesmo questão de hábito. Para a gente se habituar a fazer isso também, não chegar cortando, né, podando. E para a criança, porque ela vai entender que assim, ó, a mamãe chegou e falou que daqui a pouco a gente vai fazer tal coisa. E já sabe que vai ser assim. Agora vai ter que começar a acalmar, guardar os brinquedos. Então, tentar mantê-la dentro de uma rotina em que ela tenha significado das ações dela, né? Ali no ambiente. Isso que você estava falando de incluir a criança na rotina da casa, eles adoram, né? Às vezes gostam. Mas ele é muito pequeno para fazer. Mas o Davi, ele adora. No sábado de manhã, que é quando eu vou estender roupa, um monte de coisa, ele fica andando atrás de mim. Meu marido fala, ai, põe esse menino para ver o desenho. Calma. Ele tá se sentindo útil, ele tá me ajudando, ele tá limpando do jeito dele, ele mais sujo que limpa, né?
mas ele gosta de participar. Eu vejo que ele gosta de participar da rotina da casa. Às vezes eu deixo ele lá achando que tá lavando louça, ele se acha que tá abafando, ele só tá fazendo bagunça, né? Nem gastando água. É isso, né? A gente tá assim, não. Mas por que isso? Porque assim, nós somos os modelos para eles, né? Então eles sabem que o que a gente faz é importante, né? A mamãe faz comida pra gente comer, a mamãe limpa a casa pra gente poder ficar em casa. Então, assim, e eles querem imitar a gente. E eles se sentirem úteis ajuda também a não criar aquele adolescente que vai chegar, não vai querer fazer nada porque nunca fez. Aí você vai culpar esse adolescente de não querer, porque você não deixou, né? Você centralizou tanto que a criança nunca se sentiu parte da casa, né? Exato. Você não pode deixar a criança destacada, flutuando ali, como se ela não fizesse parte, né? Então, é verdade. Olha, nosso tempo está quase acabando, mas fizeram uma pergunta boa aí, ó. Deem dicas de como conciliar as aulas, tarefas domésticas e dar atenção para os filhos. Tempo pessoal para oração, em que horário cada coisa. Diz um pouquinho aí como é que é o seu... Ó. Tá. Você já falou. Diz mais ou menos como é. Você falou que costuma colocar o homeschooling para tarde, né? Mas e essas outras coisas? Como é que você distribui o seu dia mais ou menos, né? É muita coisa, né, gente? Assim, e é um tripé, né? Assim, a vida espiritual, o homeschooling, a vida doméstica, às vezes desequilibra um pouco, não tem jeito. Mas assim, aqui, o que acontece? A gente tem uma rotina assim, algumas atividades deles são pela manhã, né? E geralmente a gente não consegue fazer muitas coisas de manhã por conta de horários, né? Então, meu marido, ele chega em casa do trabalho meio tarde, assim, já perto das 8 da noite. Então, nós somos aquela família que, assim, acorda um pouco mais tarde e vai dormir um pouco mais tarde, né? Então, não são crianças que acordam 6 da manhã, né? Então, de manhã a gente tem esse tempo de... Eles acordam, café da manhã. Se tiver alguma atividade de manhã, vai fazer o futebol. Ultimamente é só o futebol. Só que são 2 horários, porque o mais velho está numa turma, o outro está em outra. Volta da atividade física, é banho, né, direto, e tem aquele tempo entre essa atividade e o almoço, né? Esse tempo eu uso, é a hora que eles dão aquela baixada porque eles estão meio cansados, tomaram banho. Geralmente eles vão brincar de alguma coisa, aí me ajudam a pôr a mesa, fica um tempinho assim, meio que de descanso até o almoço. A gente almoça meio tarde, por causa desses horários, e aí, depois do almoço, é a hora também que, assim, eles sabem que eu vou fazer a limpeza ali rapidamente da sala, porque a gente usa a mesa para estudar. Dependendo do dia, hoje com a comida pronta, eu consigo também lavar a louça, dar uma ajeitada na cozinha. Às vezes, antes eu não conseguia, muitas vezes, fazer isso nessa hora, porque era muita coisa. E aí, não queria atrasar o estudo deles, né? E aí, depois do almoço, tem esse tempinho assim, baixou a comida, enquanto eu tô limpando, eles estão fazendo alguma coisa, e aí eu me preparo para colocar o menorzinho para dormir, idealmente falando, né? Isso é um dia ideal, assim. O menor vai dormir. Eles já sabem que quando eu voltar do quarto, eles vão fazer a atividade. Agora que eles estão ficando pela idade um pouco mais independentes, eu posso até já deixar alguma coisa com eles. Enquanto eu tô lá no quarto, vocês já vão fazendo tal coisa. Mas isso começou bem recentemente. E aí, o pequenininho dormindo, eu sento, os 2 mais velhos que têm atenção prioritária, sento com eles, dou as instruções, e o do meio, né, que é o que agora tá começando a fazer alguma coisa, eu consigo dar alguma coisa para ele fazer, sei lá, de rabiscar, de fazer alguma coisa, ele já consegue ficar. Esse tempo de estudo não dura 3 horas, gente, não dura uma tarde inteira. É um tempo reduzido. Por quê? Porque eu consigo dar atenção individual para cada um, não é uma classe, não é uma sala de aula com muitos alunos. E pela idade deles, o nível de atenção não é tão alto. E não adianta insistir muito, né? A gente pode fazer diferentes atividades, mas elas vão durar curtos espaços de tempo. E depois que a gente faz a atividade do homeschooling, aí a gente vai fazer um lanchinho para dar aquela, né? Já estudamos, já fizemos nossos deveres, vamos fazer um lanche, alguma coisa. Se for dia que faz atividade
à noite, porque o balé, por exemplo, da minha filha e o judô de um deles é à noite. Eu deixo amanhã para eles descerem, para brincarem um pouco, aproveitarem o espaço que tem, gastar aquela energia. E aí depois tem atividade à noite, vai ser depois desse lanche, por exemplo. E aí depois, assim, a gente procura, por exemplo, rezar com eles. A gente tem toda uma rotina de oração com eles antes de dormir, né? Tem dias que a gente encurta um pouco essa rotina, se eles estão muito cansados, e a gente também às vezes, ou se atrasou muito. Tem dias que a gente consegue fazer completo. Recentemente, eles conseguiram, por exemplo, um terço completo, a gente não conseguia. Começava a rezar, depois eles dispersavam, mas recentemente a gente conseguiu que eles começassem a participar mais, e a gente vai adaptando, né? E as tarefas domésticas, é assim, ó, não dá para ficar muito bitolado. Sim, você tem que entender que vai ter uma bagunça ali no canto que você vai ter que deixar, vai ter uma roupa acumulada para lavar no dia seguinte, uma loucinha ali por lavar. Não é que você vai viver na bagunça, mas você tem que se acostumar que nem tudo vai ser perfeito. Se você buscar o perfeccionismo, você vai se frustrar em tudo. Não só na parte da casa, mas no homeschooling, porque assim, você vai ter um nível de exigência que você nunca vai conseguir cumprir. Né? Então é tentar equilibrar mesmo. Esses dias eu conversava, a gente já tem que ir terminando antes que o Instagram não grave a nossa live. Estourar, gente. Mas eu conversava com uma amiga sobre isso, que ela falou que queria parar de trabalhar, fazer homeschooling e tal, que ia dispensar empregado. Eu falei, tá, mas você tem que ver também como você vai administrar a sua casa, né? Porque você vai ficar sem a pessoa que fazia tudo, então você vai ter que fazer. Não pensa que você vai ficar o dia inteiro com seus filhos, né? Fazendo homeschooling, porque isso é impossível. Exatamente. Né? Ai, que bom, Raquel, que bom que você gostou. Lorena, muito obrigada, eu adorei. Eu acho que assim, esse mundo do homeschooling é uma coisa linda. Obrigada. Eu não me sinto agora chamada nem preparada para isso. Mas eu não descarto essa possibilidade. Eu tenho muita vontade de fazer o after schooling, né? Que é o meio período. Se Deus quiser, essa é a minha meta para não daqui a muito tempo, né? Conseguir fazer meio período com meus filhos agora, né? No plural. Mas quem sabe, né? Quem sabe depois que nascer o próximo eu consiga isso aí também. E aprendendo com vocês vai ficar mais fácil, né? Ai, que bom. Olha, muito obrigada pelo convite. Poderia ficar aqui horas e horas falando, né? Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho da nossa rotina, tenha conseguido ajudar quem está aqui ouvindo. E, assim, eu estou super à disposição. Se tiverem ainda mais dúvidas, podem me chamar. E obrigada. E parabéns, viu, pelo bebezinho. Fiquei muito contente com a notícia. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Vou encerrar aqui antes que a gente perca a live. Boa noite para todo mundo. Boa noite, gente.